Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando os novos recursos da Link disponíveis a partir do Net 6. Hoje eu vou apresentar os novos métodos para realizar operações com conjunto. As operações de conjunto na Link referem-se a operações de consulta que geram um conjunto de resultados baseado na presença ou ausência de elementos equivalentes dentro da mesma coleção ou de coleções ou conjuntos separados. Então, até o momento, os métodos usados para realizar essas operações eram os seguintes. Tem o distinct, que remove os valores duplicados de uma coleção, o except, que retorna a diferença de um conjunto, ou seja, os elementos de uma coleção que não aparecem numa segunda coleção, o intercept, que retorna a intersecção de conjunto, ou seja, os elementos que aparecem em cada uma das duas coleções, e o union, que retorna a união de conjunto, que são os elementos únicos que aparecem em qualquer das duas coleções. Esses eram os métodos que já existiam e continuam existindo. Então, a partir do Net 6 foram incluídos os seguintes métodos para realizar operações de conjunto. Eu tenho o distinct by, eu tenho o except by, o intercept by e union by. Eles basicamente continuam realizando as mesmas operações. A diferença é que em todos eles, além de eles operarem em objetos complexos, nós vamos ter que definir uma key selector, ou uma chave de seleção, que é usada como um discriminador comparativo para realizar as operações nos conjuntos. Assim, esses novos métodos, eles vão utilizar uma propriedade, um objeto que faça parte das coleções envolvidas. Assim, esses novos métodos utilizam uma propriedade, objeto, que fazem parte das coleções envolvidas, dispensando assim implementações baseadas na interface e equality comparator, que eram requeridas nos métodos antigos que eu mostrei anteriormente. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo de cada um desses novos métodos. E em todos os exemplos eu vou usar um projeto console criado no ambiente do Net 6 e eu vou usar o recurso das instruções de nível superior, e também eu vou trabalhar com um tipo record, que é um tipo imutável, e vou usar as propriedades init only. Eu já apresentei record e já apresentei esses recursos. Então vamos iniciar com o novo método distinct by. Esse método ele vai remover os valores duplicados de uma coleção com base em um critério. Então eu vou definir um record aluno com duas propriedades. A seguir eu vou criar uma lista de alunos. Então aqui o meu objetivo vai ser usar o distinct by para obter uma lista de alunos com idades únicas. Observe aqui que eu tenho alunos com idades duplicadas, né? Tem 40, 35, 36. Então eu vou usar o distinct by para obter uma relação de alunos com idades únicas ou distintas. Para fazer isso, eu vou usar a lista de alunos, vou aplicar o distinct by e vou definir a chave de seleção. Com base nisso, eu vou retornar uma lista de alunos cujos valores, com base na idade, serão únicos. Então aqui eu tenho um exemplo de um código elegante, conciso, e além disso, se eu quiser, eu posso ordenar o resultado. Então agora eu vou mostrar isso na prática. Eu estou abrindo aqui o Visual Studio 2019 com o projeto console, e aqui na classe Program, eu criei o record, defini o record, tudo aqui no arquivo Program, né? E a seguir, eu criei a minha lista de alunos, e aqui eu estou definindo aqui que eu quero obter os alunos com idades distintas. Então eu vou usar o distinct by e vou definir a chave de seleção ou o critério, que vai ser a idade. Aí depois eu vou percorrer esse resultado e vou exibir o nome e a idade. Aqui, se eu quisesse, eu poderia ordenar. Por exemplo, aqui eu posso inclusive dar um order by, por nome. Então, esse é um recurso que, se você fosse fazer isso anteriormente, você teria que fazer isso em mais de uma etapa. Aqui, com uma única linha de código, você resolve o problema. Então, vamos ver o resultado da execução desse código aqui, E olha aqui, ele me retornou os alunos com idades distintas, né? Ordenado por nome. Então, eu tenho o Carlos, a Evelyn, José, a Maria
e o Rodrigo. Se eu quiser ordenar por idade, ó, vamos executar novamente e eu vou ter aqui o resultado. Olha, note que eu tenho todos os alunos com idades distintas obtidas através do Distinct By. Então esse é um exemplo do uso desse novo método da Link. Então agora eu vou apresentar o método Except By. Então nesse exemplo eu vou definir um recorde planeta com duas propriedades, nome e tipo. E a seguir eu vou criar uma lista de planetas aqui do sistema solar, ó, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, e eu estou definindo o tipo deles, né? Ó. Eu tenho os rochosos e os gasosos. E eu incluí aqui Plutão, que já não é mais considerado um planeta. E a seguir eu vou criar uma outra lista que eu chamei de jovianos, que são os planetas jovianos, ou seja, os planetas gasosos. Então aqui eu defini Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então eu tenho duas listas, os planetas do sistema solar e os planetas gasosos. Então meu objetivo aqui vai ser obter uma lista dos planetas, com exceção, vou usar o Except By, dos planetas jovianos. Para fazer isso eu uso a seguinte consulta: eu defino a coleção onde o método vai operar, eu uso o Except By, e aqui olha, eu defino a coleção que contém os elementos que eu desejo retirar dessa coleção. Ou seja, eu quero todos os planetas, exceto os planetas jovianos. E o critério que eu vou usar para fazer a exclusão vai ser o nome. Então ele vai, com base nessa lista, verificar dessa lista quais os planetas possuem o mesmo nome e não vai incluir no resultado final. Então vamos lá, eu vou mostrar isso na prática. Então aqui está o meu projeto. Então ó, eu criei o recorde planeta. Eu criei aqui a minha coleção de planetas do sistema solar, com Plutão incluído, e aqui eu criei a lista de planetas jovianos, que são os planetas gasosos. E aqui eu estou definindo uma consulta, que eu estou até ordenando por nome aqui, dos planetas que eu quero obter somente os planetas rochosos, porque ó, eu estou dando o Except By, estou definindo a coleção cujos elementos eu não quero incluir e estou definindo aqui ó, o Key Selector, que é a minha chave de seleção. Depois eu vou dar um for each e vou exibir o resultado. Então aqui ó, eu vou executar e você vai ver que ele vai me exibir aqui ó, somente os planetas rochosos, Marte, Mercúrio, Plutão, Terra e Vênus. Ele ordenou por nome, né? Então com isso eu excluí os planetas gasosos, usando aqui o método de extensão Except By. Observe que aqui, ó, se você quisesse obter esse resultado sem usar o Except By, provavelmente você teria que fazer isso em mais de uma etapa. Então, novamente, aqui eu tenho um código mais conciso e, além disso, eu posso ordenar o resultado, que é mais uma vantagem. Então, vamos retornar. A seguir, eu vou mostrar o método Intercept By. Esse método ele aceita duas coleções e vai gerar uma nova coleção somente com os itens em comum, com base em uma chave de seleção ou critério que é usado para fazer a intersecção. Então aqui eu vou definir um recorde usuário com duas propriedades, nome e data de nascimento. E a seguir eu vou criar uma lista de usuários e vou criar outra lista de usuário. Vou ter duas listas de usuário. E aqui o que eu quero fazer? Eu vou querer obter a intersecção por ano de nascimento. Ano de nascimento, não data de nascimento, usando o método Intercept By. Então, eu desejo obter os usuários contidos em usuários 1, cujo ano de nascimento seja comum com os usuários contidos aqui em usuário 2. Então, para isso, nós vamos definir aqui o método Intercept By em usuários 1 e a seguir nós definimos a consulta para obter os anos da segunda coleção. E a seguir eu estou definindo o critério, o Key Selector, que é a chave de seleção que é usada para interceptar os elementos comuns nas duas coleções. Então aqui eu vou obter o resultado final da intersecção dessas duas coleções com base nesse critério. Então eu vou abrir o projeto no Visual Studio 2022, eu aqui na classe Program, eu criei o recorde do usuário, eu criei a lista de usuários 1 e a lista de usuários 2. E aqui o meu objetivo é fazer a intersecção dessas duas coleções usando o Intersect By, com base no ano de nascimento. Então observe que aqui também eu estou podendo ordenar, né? E o retorno aqui vai ser um reordered enumerable do usuário. Em todos os exemplos anteriores, o retorno sempre vai ser um tipo enumerable, do tipo que eu estiver trabalhando. Então aqui eu vou
obter o resultado e vou percorrer aqui e exibir o nome e a data de nascimento. Então aqui, executando o projeto, nós vamos ter o seguinte resultado. Note que aqui a intercepção foi feita com os usuários Ricardo, Amanda e Jaime, porque eles possuem aqui anos de nascimento em comum, o que não é o caso aqui da Marta, que é o ano 1985. Então vamos encerrar aqui, retornar, e agora eu vou apresentar o método Union By. E aqui eu vou usar o mesmo código que eu usei no Intercept By. Vou usar a classe record do usuário. Esse método ele vai combinar as duas coleções, gerando uma nova coleção com base em uma chave de seleção, ou critério que é usado para unificar as coleções. Eu estou usando o mesmo código do exemplo anterior, o record do usuário com nome e data de nascimento aqui, date time, e criei as duas listas de usuário. Então o meu objetivo aqui vai ser obter o resultado da união da primeira lista de usuários com a segunda lista de usuários com base no ano de nascimento. Então, para isso, eu vou usar o método Union By aplicado na primeira lista. Vou definir aqui a segunda lista e vou definir a chave de seleção, o key selector, ou o critério que eu estou usando para fazer a união dessas duas coleções. Então esse cálculo ele favorece o primeiro conjunto, porque se os usuários do segundo conjunto tiverem o mesmo ano de nascimento que os usuários do primeiro conjunto, os usuários do primeiro conjunto vão ser incluídos no resultado, os usuários do segundo não serão. Então olha, eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio, na classe Program eu tenho o record do usuário, tenho as duas listas usuários 1 e 2 já criadas, e aqui para mim fazer a união das duas listas com base no ano de nascimento, ó, eu aplico o método Union By na primeira lista, defino a segunda lista com a qual eu vou trabalhar e defino o critério aqui, ó, que é o ano de nascimento. Eu estou usando aqui a minha propriedade de nascimento e usando o year, obter o ano aqui do date time. E aqui depois eu vou percorrer o resultado e nós vamos obter aqui o seguinte. Então observe que aqui, ó, são incluídos aqui todos os elementos da primeira coleção, aqui, ó, pode ver, ó, Marta, Ricardo, Amanda e Jaime. E da segunda coleção, somente o Salvador e a Benedita. Os demais possuem o mesmo ano de nascimento dos elementos da primeira coleção, por isso que eles não foram incluídos. Então é assim que trabalha esse método da Link, para combinar duas coleções gerando uma nova coleção. Então, com isso, eu apresentei os novos métodos para operações com conjuntos da Link disponíveis a partir do Net 6. Até a semana que vem, se Deus quiser.